Mais um episódio do podcast Lei em Pauta e hoje nós temos a honra de receber em nosso estúdio o advogado criminalista Juan Siqueira. Juan que tem tido grande destaque não apenas na nossa cidade, mas em todo o Brasil, com casos de grande repercussão, clientes que acabam procurando este advogado riopretense para representá-lo. Juan, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente sabe desse teu destaque dentro da advocacia geral, também dentro dos júris, levando até crânio. Foi você que levou um pedaço de porco, acho que recentemente? Foi uma cabeça de porco. Uma cabeça de porco ele levou para tentar convencer os jurados acerca da inocência do cliente? Na verdade, bom, primeiramente, agradeço o convite por estar aqui. A gente já vai começar a 200 por hora, com né? certeza. Mas é o nosso padrão, né, Yuri? Agradeço o convite, muito obrigado por estar aqui falando com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito, obrigado. Você sabe. E você leva o jornalismo com total seriedade. Você leva a informação. Obrigado. E não o sensacionalismo. Você leva a informação. Claro, estamos inseridos, dentro. Não tem como... O sensacionalismo linha, é uma parte de fundo que você dribla muito bem e leva a informação com clareza. E eu digo isso na condição daquele que é o advogado criminalista. Que nunca vai estar na evidência do lado dos bons, né? Como dizem por aí. Na sociedade maniqueísta, o advogado, ele sempre é aquele que está defendendo o malvado. Né? Até provar o contrário. E justamente por isso que eu levei uma cabeça de porco, que é uma questão anatômica, ou seja, o único que possui uma qualidade da sua pele muito próxima com a nossa é a pele do porco, é o animal porco. Pois bem, se o réu era acusado de ter desferido golpes de facão na cabeça da vítima com o dolo de matar, eu tinha que provar que aqueles golpes eram reflexos, golpes que não eram perfuro-contundentes, eram totalmente superficiais, cortinhos pequenos, que geraram apenas pequenos pontos, para que os jurados pudessem condenar o meu cliente a uma pena de 2 anos e 8 meses. Ou seja, regime aberto. Ah, doutor, você ganhou a sua tese? Ganhamos a nossa tese. Só o fato de não ter sido condenado a 300 anos de pena, conforme já estávamos esperando pelo contexto, já saímos de lá vitoriosos com ele na rua. Esse é o nosso objetivo, soltar os nossos clientes. Bom, Juan já deu uma prévia de um pouco desse trabalho, caso que ele trouxe aqui, que inclusive tive a oportunidade de noticiar. Sim. A gente trouxe também toda a resolução, porque até chegar no júri, esse caso foi percorrendo as instâncias dentro da justiça. Antes da gente ir para os casos, Juan tem diversos casos midiáticos, diversos casos que a mídia cobriu, diversos casos que a gente começou a fazer a história e depois os clientes procuraram o Juan para que ele pudesse defender essas pessoas. Então a gente vai chegar lá, mas antes a gente precisa entender um pouco desse rapaz que já é pai, é marido, né? Conta um pouquinho da tua história, Juan, como começa a tua paixão pelo direito? E se você imaginava, mas eu acredito que conhecendo um pouco você, a gente já tem uma certa relação de um tempinho aí, eu acredito que desde muito pequeno talvez você sabia onde você queria chegar ou foi algo que te pegou de surpresa? Ô Yuri, na verdade, o meu primeiro contato com o direito foi na minha 5ª série, quando uma professora lá em Catanduva, de onde eu tenho a minha origem, ela fez um júri simulado na sala de aula e perguntou quem queria ser o advogado do diabo. Aí, meu amigo, a sala completamente, inclusive eu, de origem judaico-cristã, ninguém queria ser advogado do diabo, porque era um contexto onde o diabo tinha tentado um homem que era pai de família, que tinha esposa, filhos e trabalho, e ele caiu em perdição e acabou cometendo um crime. Pois bem, aquele homem estava no banco dos réus porque o diabo havia colocado ele naquela situação e o diabo ia ser julgado por ele. Logo, havia uma acusação, a professora, a juíza, a acusação era por um aluno também, e eu levantei a mãozinha e falei, eu quero ser o advogado do diabo. E assim, foi tão sublime a tese, eu consigo hoje, com um pouco mais de conteúdo, traduzir as minhas palavras. Eu quis dizer o seguinte na minha tese, que eu defendi o diabo naquele dia. O diabo não fez nada mais do que aquilo que ele sabe fazer. Tentar o homem, e caberia o homem resistir às tentações.
Porque se somos todos cristãos, nós temos o dever de resistir. Resistir e continuar lutando, independentemente da dificuldade. A professora ficou abismada, falou, eu estou criando um monstro na minha sala, isso aqui vai ser um advogado. E assim, naquele contexto, eu não sabia o que era exatamente o exercício de uma advocacia, um direito criminal, um júri. Foi tudo muito lúdico. A professora de nota 10, doutora Adriana, que chamo todos os meus professores de doutores, porque são doutores por excelência. São fundamentais, né? Fundamentais. Para a propagação da educação. Não, imagina, na 5ª série, uma professora de português fazendo um conhecimento surgir na sua cabeça. E aquilo foi me moldando, porque eu conheci uma profissão, porém, a minha base, aí que tá. A minha base, na minha residência, era uma base extremamente militarista. Meu pai, o seu Reinaldo, e minha mãe, a dona Ana, é o sargento e o coronel em casa, né? E eles sempre me criaram numa linha dura. E meu pai tinha um sonho. Qual que é o sonho do pai trabalhador que é um assalariado? Que o filho tenha um salário e uma aposentadoria na vida. Uhum. Então falou assim, doutor Juan Siqueira, hoje, né? Filho, você vai estudar, vai prestar concurso. O pai sempre quis ser policial militar, você vai ser aquilo que o pai não foi. Cara, eu sempre gostei dessa dinâmica, polícia, justiça, que tem toda uma ligação. E estudei muito, cara. Dos meus 15 até os meus 20 anos, o foco era SPSEX, Escola de Sargento das Armas, Exército, e também Barro Branco, e a própria Escola de Soldados da Polícia. Com meus 19 anos, eu tive êxito tanto no CFO, de oficiais, quanto para soldado, e também para sargento do Exército. No entanto, para sargento, minha mãe falou, você não vai. Você vai morar na Amazônia, você passou mal colocado, você vai ficar muito distante, e etc. Fui fazer os exames da Polícia Militar. No entanto, o psicológico cortou o doutor Juan Siqueira. Aí eu até brinco com os meus amigos policiais. O grande erro da polícia foi ter me reprovado no psicológico, porque hoje me fez um advogado criminalista. Nesse contexto, você imagina, você tendo estudado 5, 6 anos da sua vida em dedicação a um concurso que você sonhava, que você vibrava, porque isso é uma conquista, e você ser tolhido por conta de critérios espúrios, critérios que o meu vizinho passou sendo pior do que eu. Eu lembro muito bem de um xará de turma que estava lá aguardando e falava, doutor, eu não sei se eu vou conseguir passar, porque eu moro no fundo da casa da minha irmã, o meu cunhado é um drogado, bate nela todo dia, então eu tenho medo do psicológico, mas do estudo social, será que eles vão descobrir que minha vida é esse inferno? O cara hoje é policial militar, passou. Qual que é o critério para você dosar? Entende? Foi uma frustração, tremenda frustração. Mas papai e mamãe novamente surgiu na minha vida, minha base, meu apoio. Filho, vai fazer uma faculdade de Direito, já que você não conseguiu ser policial militar, você vai ser delegado de polícia. Mas aí quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei como Saulo de Tarso e saí Paulo, o evangelista, o advogado criminalista. Para quem entende de Bíblia, entende o que ele está traduzindo a gente, né? Essa filosofia, né? Pois é. Começou a enxergar de outra forma? Ficou cego e começou... Totalmente. Por quê? Porque o direito, ele me abriu visões que eu não tinha. E eu queria entender o porquê defender. Porque até então eu sabia o porquê acusar. Agora, o porquê defender, qual que é a importância? E aí, desde o meu primeiro ano de Direito, eu me afundei em leituras que hoje são o diferencial da minha carreira. Eu fui buscar doutrinas na política penal alemã, ou seja, a dogmática penal alemã em Klaus Roxin, Bernd Schunemann, a criminologia crítica, que você vai lá nos italianos, Alessandro Barata, enfim, tudo isso é uma revolução na mente de uma pessoa que veio chucra, crua, de uma base totalmente dura, e endurecido também eu era pelas minhas convicções ideológicas, e acabei fazendo toda uma reformulação. Eu acho que isso foi o diferencial. A partir do momento que eu me formei aqui em São José do Rio Preto, na Unip, eu tinha esse foco de mudar a minha visão e também passar de imediato na OAB. Por quê? Um bacharel em Direito sem OAB não vai ser ninguém na vida.
Graças ao meu esforço, consegui de imediato passar na OAB. Antes de sair da faculdade, no 9º semestre, já estávamos aprovados. E a nova via sacra, a via crucis, começa depois de formado. Aonde que eu vou trabalhar? Graças a Deus eu tenho um ego, ô Yuri, eu falo que é o ego. Os espíritas vão dizer que é um mentor espiritual, os mais cristãos vão dizer que é o anjo da guarda, é Jesus mandando. E os mais céticos vão dizer que é o ego. O meu ego, ele diz, você pode, você vai, você faz, você não precisa de ninguém. Por quê? Porque é humilhante, amigo. Você aí que é advogado, que está saindo agora, está assistindo aqui o nosso bate-papo, sabe que você bater de porta em escritório pedindo estágio para ser um advogado júnior vai ser vergonhoso, vai ser humilhante, porque você vai ser tratado como um nada. Quem que é você aqui no meu escritório? Eu sou o doutor fulano de tal, você quis sair disso. Eu saí disso totalmente. Bati por um mês em portas. Ninguém abriu a porta para mim. Aí o que eu pensei? Eu vou arrombar as portas. Ou seja, você tentou ingressar dentro desse mercado de Rio Preto que nós entendemos, difícil. Né? É um mercado difícil, fechado, a gente já tem essas figuras e você vem como um menino que sai da faculdade, passa na OAB, tenta durante um mês esse estágio e abre o próprio escritório, sem nenhum cliente? Assim, Yuri, na verdade, o meu próprio escritório, eu tenho até fotos hoje que eu até posto em saudosismo, né, em recordação, foi no meu próprio quarto. Eu montei um cantinho no meu quarto, coloquei os meus livros, porque eu acredito muito no elemento. Assim, os livros estão do lado, eles me transmitem força, sabedoria. É como se fosse um culto. É uma egrégora que eu formo dentro do meu ambiente. E eu comecei a fazer o quê? Isso que a gente está fazendo aqui, ó. Eu fazia vídeos. Vídeos rudimentares. Vídeos que, se eu tivesse um pouquinho de coração mole, eu já choraria em assistir o Juan Siqueira lá no comecinho, nos primórdios, fazendo os vídeos, porque eu colocava uma câmera, Yuri, que é igual aqui nesse estúdio bonito, preparado. Ela refletia sombra. A única coisa boa que tinha no vídeo era a vontade, era o conteúdo que eu estava expondo. E as pessoas que viam aquilo falavam, cara, que interessante, o menino tá lá. E eu não tinha essa barbinha fajuta não, que dá um pouquinho mais de seriedade. Naquela época, Yuri, era sem barba, era no cru. E aí, o que aconteceu? Em março, me apareceu o primeiro cliente, e não foi criminal. Direito civil, responsabilidade civil, direito de consumidor. Falei, opa, vamos entrar com ação. Me dê R$500. Os primeiros 500 mangos que eu ganhei na advocacia foi com direito do consumidor, parcelado em 2 vezes, uma de 250, outra de 250. Nunca tinha visto dinheiro na minha mão. Fui, fiz, ganhei. Depois apareceu mais outro caso, direito de família, que é outra área que você vai me ver atuando com muita veemência, muito vigor. Sou até especialista em direito de família, não parece, né? Porque só aparece na área criminal. Mas adoro uma briga em divórcio, um litígio, muito interessante. De lá para cá, Yuri, só isso que você tem visto. Só isso que eu tenho visto. E tenho visto muito. Juan sempre atendendo a gente, atendendo a imprensa local, até a imprensa nacional em alguns casos. E, Juan, conta pra gente, porque assim, todo profissional, eu vejo até mesmo na minha carreira, né? Todo mundo olha para, por exemplo, pode olhar hoje pro Juan e falar, olha que legal a carreira do Juan. Aí pode olhar para mim, olha que legal a carreira do Yuri, mas não vê isso que ele contou, isso que você falou. Eu fazia vídeos do meu quarto. Quantas vezes eu também não fiz vídeos assim, sem nenhuma estrutura, ou até mesmo algo que ainda não estava pronto, talvez, para o mercado. E a gente foi trabalhando, a gente foi construindo. Isso é muito legal. Isso serve de inspiração para quem está assistindo a gente a não desistir. Com certeza. Mas quando que você percebe, por exemplo, eu acho que na minha carreira, eu percebi quando a chavinha virou, parece, para mim. Tem algum momento que você falou assim, aqui a chavinha virou. Eu me tornei, talvez, algo diferente para a sociedade e diferente para esses clientes. Quanto que você acha que a chavinha virou ali para o Juan Siqueira nesse quesito? Porque eu entendo de persona, você leva uma persona, você tenta traduzir uma imagem de autoridade, sim, uma imagem de muita responsabilidade e de eficácia naquilo que você faz. Quando que você falou assim, esses quesitos que eu tracei estão sendo exercidos e eu estou atraindo aquilo que eu queria? Olha, Yuri, eu disse que o meu primeiro ano foi dentro do meu quarto, né?
eu consegui fazer quase 30 mil reais de economias nesse primeiro ano de advocacia, que é muito para um advogado de primeiro ano. Esse dinheirinho me fez abrir uma portinha. Eu abri um escritório muito simples e a partir do momento que eu abri um espaço e comecei a receber pessoas num atendimento, ali, meu amigo, é aquela história. Ou eu iria fracassar ou eu iria deslanchar na minha advocacia. Eu ia ganhar uma força de foguete. Por quê? Porque é o olho no olho, é o tratamento humano. É a tua personalidade convencendo a primeira pessoa que é o seu cliente. E aí, esse é o grande problema da maioria dos advogados. Não conseguir convencer o seu cliente que você é o remédio para a solução dele. Mas, claro, sem garantir que o antídoto vai ser papum, que vai bater e vai colar. E isso que eu faço aqui, essa forma de conversar, é a minha forma de conversar no escritório daí para baixo. Por quê, Yuri? Se o cliente ele quiser um erudito, a gente vai sentar, tomar um café, a gente vai começar a falar da escola de Bruxelas, tratado de argumentação em Karim Perman, aí a gente vai se aventurar num assunto mais denso. Mas não é isso que ele está querendo. Ele quer um argumento que consiga entrar na cabeça dele, que você tem a ferramenta. Foi isso que eu fiz. Foi a minha virada de chave, foi abrir o meu próprio espaço, que aí eu passei a ser profissional. E o profissional tem que ter o quê para ser um profissional? O cliente. E a melhor ferramenta, gosto muito do marketing digital. Mas olha, a vovó já dizia, o boca a boca é o melhor. Com certeza. O que o povo fala? Um trabalho bem feito aqui, ele reflete lá na frente. E de fato, eu acho que, por exemplo, hoje, né, no meu caso, eu ainda percebo isso, porque tem muitas pessoas que admiram o meu trabalho, mas não me seguem na rede social. Pois é. Porque a dona Maria, às vezes, hoje não sabe nem mexer no Facebook, no Instagram. Mas eles propagam o meu trabalho. Ah, eu vi o Yuri falando. Eu vi o Yuri falando. O Yuri veio gravar aqui perto de casa. Então, até, inclusive, um grande beijo para todo mundo que tem esse carinho pelo meu trabalho. Mas eu acho que é a mesma coisa sua. Um trabalho bem feito em uma família vai refletir em uma outra família que possa vivenciar uma situação complexa como as várias que você pega. As várias. E eu acredito que esse trabalho da indicação, né, do bom trabalho que você tem feito, tem surtido resultado e enchido tua agenda. Com certeza, Yuri. Inclusive, à tarde, agora, a agenda tá um vulcão. Tem muita gente para atender. Mas é aquela história. Você atendendo com humanidade, a humanidade que eu digo não é fazer gracinha pro cliente, não. Ah, não. Falar aquilo que ele não quer ouvir. Tua situação tá preta, amigão. Você vai ser preso. Você matou e deu 500 tiros na vítima. Você quer o quê? Que eu faça milagre? Quem fazia milagre está pregado na cruz e mataram. E você tem que muito agradecer a ele por você estar solto hoje. Já começa assim. É um choque de realidade para a pessoa. Sim. Agora, você imagine, Yuri, você ser um advogado água de batata que fica... Amigo, o cliente vai montar na sua cabeça. A pior coisa é o cliente que monta na sua cabeça. É o cliente que quer ser advogado. Eu tive uma vez que eu falei para um cliente, muito folgado por sinal, se estiver assistindo, um beijão para você já tá solto mesmo. É o seguinte, o que o camarada me fala? Ó, doutor, eu estudei o meu processo, meu capa-capa, que é a gíria que eles utilizam, e o doutor tem que fazer assim. Eu disse, amigo, eu não vou fazer assim. Não, porque o doutor tem que fazer assim. Eu disse, amigo, se você soubesse tanta coisa... Você teria acordado no dia tal, que foi o dia que ele foi preso, olhado pro espelho e falado assim, eu garanto que eu não vou ser preso hoje. Isso é muito complexo, né? Porque as pessoas tentam mandar no nosso serviço. Exato. Isso é péssimo. E eu vou até ressaltar algo importante. Isso que você diz vale para sua conduta em tudo. Já entrevistei Juan em outras oportunidades e nunca na história que entrei dentro do escritório de Juan, ele falou assim, olha, Yuri, eu quero que você aborde a sua reportagem desse jeito, De forma alguma. De forma alguma. Você me deixou fazer o meu trabalho. E não tem coisa pior no mundo que a gente, igual no caso dele, né? O cliente quer mandar na forma como ele vai executar. E às vezes um entrevistado quer mandar na forma como eu vou entrevistá-lo. Então, para todas as instâncias, né, isso vale, né, Juan? E acaba desmerecendo até mesmo o nosso profissionalismo. Com certeza. Até porque, quando eu procuro um médico, é porque eu tenho certeza que ele é o responsável por dar o tratamento àquele problema que eu tenho.
Ah, doutor, eu vi no Google que parece que o antibiótico tal vai ser melhor. Por favor, amigo, respeita a minha trajetória. Aí, o que acontece também? A tal da sanção espontânea de Durkheim. Olha só como que a sociologia ela é muito aplicável na nossa prática. A pessoa olha pra você, nossa, Yuri, você é tão novinho. Nossa, tão novinho, esse rostinho de menininho, né? Tá brilhando na TV. Cara, respeita a minha história, eu sou novinho, mas assim, a história tá aí pra mostrar que vários e vários, Alexandre o Grande com 25 anos já tinha dominado metade do mundo. Começa por aí. Júlio César em Roma já era quase imperador, já era general porque ele dominou a Gália antes dos 30 anos. Mas você há de concordar comigo que as pessoas passam a nos respeitar a partir do momento que elas conseguem ver os feitos grandes. Com certeza. Então, aí a juventude ganha uma tônica melhor. Olha assim, tão jovem, porém tão determinado, tão jovem, porém com tanta responsabilidade. Porque eu comecei, isso que você falou, traduz muito o que eu enfrentei no começo da minha carreira e acredito que você também. Com certeza. Então, eu com 21 anos, eu já era repórter. Então eu tinha mais cara de jovem. Nossa, começou bem antes que a minha carreira como advogado. Então, porque eu saí do ensino médio, já passei, né? Já fui pro jornalista. Então, eu fiz 22 anos na Band Paulista, eu não tinha barba. Eu não tinha barba, eu tava lá. E às vezes eu chegava para entrevistar grandes pessoas aqui de Rio Preto, né? Por isso que eu tenho um grande carinho por você, porque eu já cheguei Record, né? No seu escritório. Mas eu já ouvi falas, você que é o repórter, mas aquele você que é o repórter, tipo assim... Você que é o repórter? Um desprezo. Um desprezo. E eu gosto de ser sarcástico. Eu amo ser... É do meu time, pô. Eu do amo meu time. Sim, eu amo ser sarcástico. E aí, naquele momento que vem, eu acho que uma coisa em mim, eu olhava pra pessoa e falava, sim, sou eu que sou repórter. E eu vou te entrevistar. Eu falava desse jeito. Porque eu nunca me intimidei. Desde que minha mãe sempre falou um negócio pra mim. Yuri, você é o tipo de pessoa que você já chega com tudo pronto. Eu nunca cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, o que você acha? Ô mãe, ó, vou fazer isso aqui, já conversei. Ela falou, vai? Já tá... O que eu vou fazer? Então, eu na minha mente já tava tudo certo e me incomodava isso. Eu falei, mas vai chegar uma hora que vai virar essa chave. E o meu trabalho vai dizer. Então, acho que foi o mesmo com você, Juan. A tua chave virou. Você viu tudo isso acontecer. Porque tudo isso que você conta lá atrás, que você passou, deve ter gerado uma puta frustração. Desculpa, né? Vamos cortar. Deve ter gerado uma grande frustração em você, né? Porque a gente, às vezes, almeja sonhos e não acontecem. Mas hoje, aquilo lá te preparou pra isso hoje. Preparou, Yuri, porque eu sempre fui autodidata. Eu nunca precisei... Também não tinha condição financeira para tanto, né? Em me lançar a um cursinho preparatório para isso, para aquilo. Talvez se eu tivesse pago 10 mil reais do preparatório para o psicológico da Polícia Militar, eu teria passado. Quem sabe? Porque todo mundo que paga, passa. Né? Estranho, né? A pessoa vai lá, faz um enlatado, um cursinho, uma reciclagem, vai e passa. Mas, eu digo sempre, eu estou muito entregue às leis que já estão escritas. Se o meu destino era ser advogado, hoje eu posso dizer, eu sou abençoado e consagrado como advogado. Por quê? Porque a advocacia, ela não me trouxe só o esplendor do bom advogado que eu busco todo santo dia fazendo o melhor, mas me trouxe família, me trouxe estabilidade, me trouxe contatos, pessoas. Você é um baita de um contato. Por quê? Porque graças à advocacia nós nos conhecemos. Com certeza. Entendeu? E quantos casos trabalhamos juntos? Na mesma coisa, o jornalismo, posso dizer, me trouxe contatos. Porque assim, para vocês que estão aí do outro lado, não entende a dinâmica. Mas assim, a gente pega os grandes casos, o jornalismo, a gente precisa ter os dois pontos de vista. E já tive casos que cobri que o Juan defendeu, né, os provocadores que ocasionaram os crimes. Então eu tinha as famílias todas, né, sempre lamentando, né, a gente entende as dores que foram criadas, porém eu não posso deixar de ouvir a outra parte, que no caso era a defesa, e sempre tive essa abertura muito grande do Juan e uma vontade de colaborar muito grande, porque é de interesse da outra parte mostrar o que está sendo feito. Com certeza. Caso mais recente que você cobriu
foi do atropelamento que teve na Sim, mas a gente vai entrar, vamos entrar nisso, mas espera, eu não quero que você entre agora. Vamos lá, então. Não quero que você entre agora. Eu ia citá-lo. Você ia citá-lo, mas a gente vai chegar lá. Mas vamos falar sobre só para finalizar essa parte do Juan, e depois a gente vai chegar nessa parte lá, então. do esplendor de Juan Siqueira. Mas, Juan, você não acha que se você tivesse ido para a polícia, você teria se limitado? Eu vejo hoje que você, com tantas outras possibilidades, sendo esse advogado, eu acho que a polícia não... Eu admiro muito meus amigos polícias, né? Os nossos sargentos, nossos tenentes, né? São pessoas fundamentais. Mas eu acho que hoje, encaixou tão bem isso que o destino te traçou. Acho que você está tão bem, né, nessa área. Estou. Inclusive, também tenho amigos policiais, abraço a todos. Eu digo sempre, o policial hoje, ele é o que era ontem e anteontem, e desde que Feijó e Tobias deram luzes à nossa Polícia Bandeirante. Falo aqui do estado de São Paulo. E esses amigos que me passam a experiência de quartel, né, do que eles vivem, tudo bem, eu falo, cara, aqui a gente é polido, tolhido, a gente é limitado naquilo que a gente pensa, porque eu posso pensar diferente do meu comandante, mas se é o comandante que está comandando ali, eu não posso falar não. Você não, cara, você pode discordar do juiz, do promotor, do repórter, da sociedade, até do seu cliente. Quer dizer, a advocacia ela me deu uma liberdade plena para falar e fazer aquilo que eu acho que é correto. Sim. Então, eu acho sim que pelo meu perfil, pelo meu psicológico, eu seria muito frustrado se tivesse realizado aquele sonho que, na verdade, era um sonho do meu pai, que acabou transferindo por osmose ao filho, por influência de convivência e tudo mais. Eu teria sido muito frustrado. Acredito até que eu não teria, como posso dizer... Bem, eu teria que ter contratado muitos advogados da minha carreira como militar, porque certamente eu tinha uma visão de que bandido bom era bandido morto. Eu tinha essa visão. Eu tinha. É vergonha falar isso? Não. Inclusive, essa tônica, essa ideologia permeia até hoje na sociedade. Às vezes não é nem pela ideia bandido bom, bandido morto. Não, bandido bom é bandido preso, esculhambado, escorraçado. Legal. É bandido? Estão acusando. Se tem uma acusação, cabe o contraditório. Daí você que tem um bom advogado para defender e provar o contrário. Porque a sociedade pode estar contra você, a mídia pode estar contra você. Quando eu digo você, não é o advogado, mas é o próprio acusado. O promotor e o juiz estão lá, carne e unha, umbilicalmente ligados, um do lado do outro, trocando ideias sobre como fazer para condenar, como aconteceu na Vaza Jato. Que aqui, amigo, sou muito aberto para dizer, a Vaza Jato é o grande exemplo do que é o judiciário brasileiro. O tititi entre as potências do poder. Quem é o poder? Um juiz, um promotor, são poderes. Nós somos pedintes da justiça. Sim. E a gente tem que pedir até o final. Por que o Juan tem tanto êxito? Cara, é porque eu sou teimoso. É porque, primeiro, eu busco conhecimento todo dia. E sou teimoso. O juiz falou não, eu vou para o desembargador. O desembargador falou não, cabe um recurso, eu vou recorrer. Eu vou para o STJ, eu vou para o STF, eu vou despachar com o ministro. Ah, doutor, mas aí sai caro, né? Pois é, cara. Trabalho é caro. O trabalho do advogado, eu pelo menos, eu bebi de uma fonte de conversas com advogados de 30, 40, 50 anos de advocacia, senhores já bem estabilizados na sua vida, já estão aposentando, que diziam, na minha época, advogado era seu doutor. Advogado não era frangalho. Advogado não andava maltrapilho. Por que hoje mudou? Não mudou, cara. Não mudou, é a mesma coisa. É que tem pessoas que têm medo de fazer o preço à mesa, porque ela sabe que o preço que ela está dando não é o valor que tem dentro dela. Sim. Porque eu tenho confiança de lutar em qualquer processo. Ah, o Yuri acabou de dar 500 tiros em uma pessoa ali porque falou que odeia a TV Record. Acontece, pode acontecer com os melhores repórteres. Entendeu? Por que o Yuri fez isso? Motivado por violenta emoção, porque ele é Record Futebol Clube. Tá no amor da veia. Toca o coração. Conclusão, Yuri, eu vou te defender, amigo. Só que para essa luta acontecer, eu vou ter que cobrar um preço adequado. Eu não vou marginalizar a advocacia.
Sim. Desde pequenininho, cobrando bem. Dentro daquilo que eram as minhas técnicas. Doutor, mas R$500 para fazer uma ação do consumidor, a primeira que você teve é bastante dinheiro? Olha, a considerar que eu não tinha nem conta bancária aberta, eu vim abrir uma conta no Banco do Brasil depois de 7 meses de atuação de advocacia, aquilo para mim era bastante dinheiro. E tem um detalhe, a maioria não cobra para entrar com ação indenizatória. A maioria entra por amor ao direito. Pelo contrário, você tem que cobrar na entrada e na saída. Por quê? Porque é o seu trabalho. É sua valorização. Sua valorização. O cliente não quer ganhar a ação? Então contrate um advogado que tenha a mínima condição técnica de buscar o resultado. E hoje, vamos dizer assim, hoje eu tenho um portfólio de resultados para qualquer tipo de ação criminal, para qualquer tipo de ação de divórcio, no direito de família e etc, etc. Mas focando no criminal, que é o carro-chefe do meu escritório. Com certeza. E Juan, vamos falar sobre isso, né? Os resultados do Juan chamam a atenção. Certamente nós temos casos que não ganharam a mídia, mas que o Juan tem esse resultado, consegue mostrar esse portfólio. Porém, Juan, acredito que nos últimos 2 anos, acabou ganhando, né? Já estava bem nos outros anos, mas eu acho que nesses 2, 3 anos, foi nos 3 a tua anos repercussão acabou ganhando, né? Que são os grandes casos. Vamos falar primeiro de um caso que eu lembro muito, né? Que é esse caso do atropelamento da Chácara Viva. Esse caso da Chácara Viva, ele tomou uma grande repercussão em Rio Preto, porque foi um atropelamento de uma jovem, acredito que 17 ou 18 anos, a vítima? Não me lembro. 21 anos. 21 anos, a menina saía da festa, numa festa pré-carnaval, ali na Chácara Viva, quando foi atropelada por um veículo. Testemunhas falavam que estava desgovernado o veículo. Esse provocador, né? Esse rapaz acaba fugindo do local. Então, no dia, existia toda essa repercussão em cima desse menino. Prints vazaram sobre essa suposta não ter prestado atendimento a essa vítima. A família vai no local. Lembro que eu estava de plantão, tinha entrado 7 horas na TV, estava indo para uma pauta, e ele vai para Cedral, porque foi bem lindo. Aconteceu isso, a gente já fez as primeiras reportagens. E depois a gente precisou ir acompanhando esse caso mais a fundo, porque o clamor dentro da sociedade era muito grande. E quem é escolhido para defender esse rapaz? Juan, como que esse caso chega a você? Ô Yuri, esse caso, ele me chegou da seguinte forma. Vamos revelar um bastidor que ninguém sabe ainda. Eu estava naquela manhã do dia seguinte ao fato, no Fórum Criminal de São José do Rio Preto, fazendo uma audiência de custódia para um cliente meu. Naquela ocasião, são vários presos. Lembrando, é caso Stephanie Medina, né? Vamos traduzir. Sim. Caso Stephanie Medina é mais fácil. Ele estava junto aos demais presos, esse menino estava junto aos demais presos, e havia, de fato, um clamor social muito acentuado, porque até os seguranças do fórum estavam comentando: nossa, você viu que aquele cara tá ali? Eu falei, nossa, deve ser o Pablo Escobar que tá preso aqui, eu não tô sabendo. Deve ser o bandido da luz vermelha. Ele aguardava audiência de custódia. Ele aguardava, e estava sem advogado. E eu havia acabado de sair da sala de audiência de custódia com o meu cliente solto. Consegui a soltura dele. Que é o óbvio, né? Aqueles... Brincadeira, é difícil. Aí eu entrei na sala para orientá-lo sobre as medidas que foram postas e olhei para aquele monstro que estava sentado lá. Um jovem, um ser humano. Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer outra pessoa. Tremendo, porque o ar-condicionado estava ligado e estava com uma regata, estava assim, ó. O medo, o frio, a consciência batendo, enfim, uma sucessão de coisas, né? Aí eu cheguei e falei assim: e aí, meu filho, quem que é você aqui? Desse jeito, uma abordagem bem alegre, solta, né? Ah, eu sou o fulano de tal. Você é bacana. O que você fez, meu filho? Eu atropelei e matei uma pessoa. Falei, tua família sabe que você está aqui? Não sei, mas acredito que sim. Tem telefone, mamãe, papai? Tem, beleza. Queridão, o negócio é o seguinte, eu tô indo embora agora, mas eu tô com tempo hoje. Você quer que eu faça tua custódia?
Só que assim, eu não sou defensor público não, meu chapa. Você vai ter que pagar, eu vou ter que trabalhar, vou ter que analisar. As chances de você ficar preso, ainda bem que eu falo, né? São de 110%. Aí você pergunta, por que o Dr. Juan Siqueira vai entrar no meu processo agora então? Justamente para poder buscar a sua soltura. Tó, número da minha mãe, número do meu pai, entra em contato. De imediato a família foi muito solícita. Vamos dizer assim, tava todo mundo se afogando, né, Yuri? Se eu fosse um advogado porta de cadeia, o teor popular, eles teriam fechado também. Então eu fechei só para fazer a custódia a princípio. Quando eu entrei na sala de custódia, até mesmo aí que tá, a opinião pública, ela faz uma lavagem cerebral no julgador. Quem tá falando isso é Juan Siqueira. Responsabilidade minha, visão minha. Existem julgadores e julgadores, mas tem aqueles que é o tal do Pôncio Pilatos, que vai lavar a mãozinha. Primeiramente, o que você tem que olhar? Auto de prisão em flagrante delito. O que o delegado de polícia, que é a autoridade máxima naquela primeira ocasião que recebeu o réu, fez? Ele pegou, considerou um crime culposo. Ele praticou lesão corporal na condução de veículo automotor, praticou homicídio na condução de veículo automotor, embriaguez ao volante, isso e aquilo. Colocou 5, 6 crimes culposos todos do Código de Trânsito Brasileiro. Mas o principal deles, homicídio na condução de veículo automotor. Ok. Pode o promotor de justiça plantonista olhar para a cara do juiz e falar, olha, doutor, ele tem que ser preso porque, em verdade, o crime que ele praticou foi na modalidade dolo eventual, ele assumiu o risco de matar? Não. Por quê? Porque a audiência de custódia não é palco para esculhambação. Não é palco para você fazer denúncia, não é palco para você produzir provas. Ali é só para decidir se cabe ou não cabe a prisão preventiva, se é necessário, se é adequado, se é razoável. E analisar se as condições do 319, que são as medidas de contracautela, não são razoáveis para que a pessoa permaneça rígida em liberdade respondendo ao processo. Porque as pessoas se assustam quando eu digo que a liberdade é regra na nossa Constituição. Mas foi isso que aconteceu. O plantonista subverteu a função dele na audiência de custódia, tomando um clamor social, falando que o camarada assumiu o risco de produzir. E me vem o juiz, por sua vez, chancela aquele absurdo e acrescenta que o clamor social é motivo suficiente para deixar uma pessoa presa. Eu acho que o juiz que estava lá de plantão não lê o mesmo gibi que eu leio, que é o STJ. Que então, é o STF. Ele não é liberado na audiência de custódia, acaba sendo preso. Ele foi preso em prisão preventiva, sendo que se você olhasse no artigo 313, inciso 1º, perdão, do Código de Processo Penal, está escrito lá, não cabe prisão preventiva para crime culposo, só para crime doloso com pena igual ou superior a 4 anos. Só por essa mera análise, de onde você tirou que é culposo? O delegado falou que é culposo? E quem é que vai investigar? É o juiz? É o promotor? O promotor até pode, só que ele tem uma atuação externa. Só quando ele assume um caráter de investigar, que tem hoje a capacidade de investigação. Mas crime como esse, é o delegado que vai investigar. Pois bem, o menino foi preso preventivamente, o inquérito não andou, ele voou. Foi um inquérito que demorou lá 7 dias, 6 ou 7 dias, uma semana praticamente já estava relatado, com várias incongruências. Pô, meu amigo, se você tem uma pessoa que infelizmente morreu num acidente de trânsito, vamos periciar o local, vamos fazer uma reconstituição do crime, vamos avaliar as condições da via, aonde a vítima estava. Aí que tá, a dogmática penal alemã fala da heterocolocação em perigo consentida e também fala da autocolocação em perigo. São terminologias que você tem que analisar a conduta da vítima também, se ela não se colocou em risco, se não foi ela a causadora do risco que deu o resultado lesivo ao bem jurídico, que no caso é a vida. Então tem vários contextos que a gente tem que explorar. Ah, doutor, você aprendeu isso numa pós-graduação, num mestrado lá em Munique? Não, amigo. Se você tiver vontade, você é mestre sem ter título de mestre. É só estudar e conseguir ter uma memorização boa. E aí foi onde entrou o advogado. Falei, não pode ser indiciado por dolo eventual e tampouco por dolo eventual com 2 qualificadoras que não se comunicam, que não se combinam. Aí me fala, Yuri, doutor, estava errado tudo? Tudo errado. Tudo errado. Por um critério técnico, tudo errado. Aquela vírgula ali faria toda a diferença. Toda a diferença. Aí que tá, eu fiz o pedido de reconstituição, foi feita a reconstituição.
Eu mesmo fiz uma reconstituição particular. Na época eu estava com uma BMW 320i 2021, Sport, um carro bonito que acelera e vai. Botei o carro lá, naquela via toda acidentada. Eu falei, esse carro vai de 0 a 100 em 6 segundos. Eu quero ver se eu consigo empregar a velocidade de 100 por hora aqui sem me acidentar, sem perder o controle. Não consegue, cara. É impossível você empregar alta velocidade naquela via. É muita lombada, uma atrás da outra, muito buraco. E, no contexto, havia uma conversão e derrapagem do meu cliente que ele tentou ainda desviar. Eu só tento desviar daquilo que está no meio do caminho. Ele não subiu o canteiro. Ele não subiu numa calçada. Ele não invadiu a beirada da pista. Pelo contrário. Havia uma pessoa na pista. Muito para o canto, muito para o meio, a perícia também foi inconclusiva. Na minha visão, na minha ótica, estava sentada no meio da pista para o canto. Tem o meio, mas um pouquinho mais para o canto. Estava sentado na pista. Por quê? Porque eu analisei o laudo cadavérico, tinha uma lesão muito acentuada na cabeça. Então, tudo isso o advogado tem que fazer. Até mesmo, eu lembro no veículo, tinha ali perto do farol uma certa... Até mesmo o para-choque, né? Ficou obstruído, né? O para-choque lateral direito estava danificado, mas não estava amassado. Aonde tinha sinais que foi de pancada, por incrível que pareça, é na porta do passageiro, do lado direito. E tinha chumaço de cabelo naquele local. Entendi. Como que pode ter cabelo naquele local e amassado? A pessoa só pode estar sentada no canto e o cara tentou desviar e o carro estava muito próximo, bateu e saiu resbalando na lateral. Foi esse impacto. Foi esse impacto. Aí eu pergunto para você, só o fato de ter ingerido bebida alcoólica é o suficiente para gerar o dolo eventual? No contexto, a gente provou por provas que não. Que até mesmo se tivesse sóbrio, o resultado não teria sido evitado. Que no contexto também, a localidade, a estrada acidentada, as várias e várias manobras que você tem que fazer para desviar dos buracos, o local irregular onde a pessoa estava, que fatalmente veio a óbito, também não pode gerar uma culpa acentuada ao indivíduo a ponto de caracterizar um dolo eventual. Tanto é que o que eu estou falando é com base no que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu. Então, como que você revoga toda essa situação? Qual foi o teu trabalho? Analisou tudo isso de forma muito técnica, como você traz pra gente, e até chegar ao ponto de oferecer isso novamente à justiça. Quais foram os caminhos? Porque ele é solto, a gente sabe todo o resultado, ele é solto, e iria também a júri popular, você consegue também tirar essa circunstância, né, dele ir para o júri e ser julgado pelo povo. E ser julgado, no caso, por todas as nuances do Código de Trânsito, né? Porque eu acho que finaliza essa história desse jeito, não foi? No final das contas, eu tirei ele do tribunal do júri, que poderia tomar uma pena de 12 a 30 anos, e desclassifiquei o delito para crime culposo, cuja pena máxima que ele vai tomar ali é a peninha de 4 anos. Regime aberto. Eu digo peninha porque eu analiso um contexto também pelo outro viés. Pelo viés reparatório de quem teve uma perda, nunca vai conseguir digerir e entender que esta pena é o suficiente. Sim. Entende? Eu entendo esse lado, mas como eu digo sempre, no meu escritório eu não carrego o choro da vítima e também não carrego as dores do réu. O réu que espere. Deixa eu trabalhar. Sim. Não me enche o saco. Deixa o advogado quieto. Deixa eu correr atrás do trabalho. Quanto tempo a gente pode... Essa história durou aí coisa de um ano e pouco de trabalho? Está durando ainda. Até porque o Ministério Público, na função do Procurador de Justiça, ele está tentando fazer passar um recurso especial no STJ para tentar quebrar aquilo que eu consegui em São Paulo. Não vai conseguir, meu chapa. Com todo respeito, não vai. Que é uma decisão muito bem fundamentada e é mais fácil um camelo passar numa agulha do que passar um recurso especial de uma decisão reformada lá em São Paulo. Essa é a verdade. Tanto é que nós, advogados, nem perdemos tempo com recurso especial. A gente manda HC, que passa direto.
né? Então, esse trabalho, em 4 meses, nós conseguimos a soltura dele no STJ. E detalhe, o STJ foi o primeiro a falar que cuida de um crime culposo e não crime por dolo eventual. O STJ foi o primeiro. Então, em 4 meses de prisão preventiva, ele ganhou liberdade provisória, respondeu ao processo em liberdade, veio o julgamento da primeira etapa do júri aqui em Rio Preto, que pronunciou ele, ou seja, uma decisão que vai avaliar se há indício de autoria e materialidade. Ok, mas é uma materialidade, é uma autoria consubstanciada no dolo eventual? Aí o juiz me vem e fala, olha, quem tem que decidir se é dolo eventual ou não são os jurados e não eu. Eu discordo. Para mim, o juiz tem que avaliar o dolo também. E eu tentei até conversar com o promotor de justiça, porque eu tenho sempre uma esperança de que a autoridade vai me ouvir de alguma forma. Mas é uma esperança vã, ninguém escuta advogado. Mas eu sou teimoso, como eu disse no começo da nossa conversa. Falei, doutor, vamos tirar as qualificadoras, vamos ir para o júri, discutir só dolo e culpa, porque se o senhor ganhar, o réu vai tomar uma pena de 6 anos. Eu tenho certeza que é 6 anos, porque ele é primário de bons antecedentes, não vai ter nenhuma causa de aumento de pena. Ok? Ok. Agora, se eu ganhar, eu vou conseguir desclassificar. Então, eu pedi para o promotor abrir mão das 2 qualificadoras. Ele é obrigado a abrir mão das qualificadoras? Claro que não. Ele tem autonomia funcional. Ele é obrigado a me ouvir? Também não. Também não. Mas ele me recebeu? Me recebeu. Muito gentilmente, me ouviu. Nós nos respeitamos, sobretudo. Sim. Eu respeito o trabalho do juiz, mesmo discordando, respeito o promotor, mesmo discordando da tese também, mas o importante é você saber qual é a função de cada um. Sim. Mas, igual eu conversei com um amigo delegado, ele veio me perguntar sobre esse caso, eu falei, cara, veja só, se a gente está falando de aspecto social, a sociedade nunca vai entender o que eu consegui fazer. Eu tirei uma pessoa do júri e consegui colocá-la em um estado muito favorável diante da lei. Ele, pois é, se você parou para pensar que seria muito melhor para a sociedade se ele tivesse ido para o júri e eventualmente condenado a uma pena de 6 anos? Falei, pois é, mas ninguém quis me dar atenção para isso. Poderia ter sido decotado, ou seja, excluídas 2 qualificadoras, que não tem como você falar em qualificadora daquela natureza em crime que é praticado por dolo eventual. Sim. Essa que é a grande questão, uma questão técnica, uma questão dogmática. Ah, mas o STJ uma vez já decidiu. É uma decisão esparsa, é uma decisão que é uma agulha no palheiro. Se você pesquisar 500 jurisprudências, vai achar uma nesse sentido. Aí você quer sustentar um prédio numa caixinha de palito de dente? Por favor. Aí vem o advogado que sabe trabalhar, vai conseguir resultado. Muitas vezes, Yuri, tudo bem, eu me qualifico todo dia para ser um bom, um ótimo, um excelente advogado. Mas tem denúncia que, pelo amor de Deus, até um neófito da advocacia consegue dilacerá-la. Um neófito consegue dilacerar porque é tão absurda, é tão estúpida, que você fala, gente, é isso? Com certeza. Entendeu? E Juan, só pra gente finalizar esse caso de grande repercussão aqui na região, depois a gente vai para um outro que é muito legal da gente discutir, que não vai envolver morte, mas vai envolver a mídia em si, né? Que a gente fala de Barbie do pó. Mas é muito legal observar a sua conduta com, né, o réu. Mas assim, no meu caso, eu tive contato com as 2 instâncias. Não tive contato com o réu, Sim. mas eu tive contato com a parte do réu que é a sua, né? Mas eu tive muito contato também ali com a família. Mas assim, quando a gente pega, por exemplo, eu tenho que analisar friamente, né, os 2 pontos. Pra família, é duro. É isso, é duro, é triste. Pelo amor de Deus. Eu perdi a minha filha, né? O quarto da minha filha tá intacto desde o último dia que ela saiu daqui. Ela saiu pra se divertir, ela não voltou. E aí, quando eu olho pra você, eu vejo, né, claro, um advogado lutando pelos direitos do seu réu, do seu cliente, no caso. Acaba sendo meu réu, porque eu tô cuidando. Né, tá cuidando dele e tá tudo certo também aqui. Mas como tá tudo certo do outro lado, é muito difícil. Agora eu vou levar pro lado pessoal. Nenhum momento o Juan... Claro, eu até sei a sua resposta. Mas você prefere às vezes não pensar do lado de lá ou você prefere ficar pensando só do lado daqui?
Ô Yuri, no meu primeiro caso criminal, eu digo sempre, eu não sou o melhor dos cristãos, não sou. Mas eu já perguntei pra Deus, né, no meu subconsciente, falei, Deus, tá certo o que eu tô fazendo? Como assim tá certo? Pois é, cara, a gente, às vezes, no começo, hoje não, hoje a gente já tá casca grossa, já aprendeu a dominar as emoções, mas no começo a gente se pergunta, tá certo? Isso pode? E o interessante é que Deus responde pra gente, né? De uma forma ou de outra ele responde. Você não é advogado? Não existe a profissão advogado? Não é necessário um advogado? É. Não está escrito que até mesmo maiores dos crápulas da sociedade merecem um direito de defesa antes de ser fuzilado, de ser enforcado, de ser preso eternamente? Pois é. Pois você é advogado, você não tem que se questionar. Nesse caso em específico, quando eu entro, eu procuro ser igual um cavalo. Colocar um tapão aqui, ó, e vou só olhando no meu objetivo. Porque se eu perder o foco da águia, eu não consigo chegar onde eu quero. A gente tem um trabalho muito próximo, porque é a mesma coisa na construção do meu texto. Se eu fico tendencioso à família e desmereço aqui, por mais que... Porque enquanto a justiça não falar assim, ele é culpado, eu não vou afirmar, olha, é culpado. Até e por isso Yuri, que a gente precisa colocar a própria... Eu fico muito feliz quando na abertura você falou assim, Yuri trabalha com a verdade, mesmo estando imerso dentro do sensacionalismo, procura trazer o que é. Sim. E é isso que eu acho que da mesma forma que o advogado que tá desse lado, eu acredito que se você estivesse do lado da família, defendendo a família, você também faria um excelente trabalho. E eu sou assistente de acusação em vários casos. Né? Vários casos. Se você estivesse defendendo a família, que a família tem advogados, conheço eles, inclusive pegaram matérias nossas para produzir provas, para buscar indenização, né? Sim. Que a gente sabe disso. Então, usaram matérias da Record, matérias muito bem feitas. Não é porque eu fiz, não, mas sei que aquela matéria está muito bem feita. Mostra os dois lados, né? Mostra a família, mostra a acusação, a defesa. E os dois brigando pelo melhor. Pelo melhor. Eu acredito que é isso. Sim. Aí, a gente trazendo um paralelo do que nós estamos falando, o lado do réu também tem uma família. Exatamente. O crime é um fato social que atinge toda a sociedade, desde as mais evoluídas às mais primitivas. E qualquer pessoa pode ser um criminoso. Nós somos criminosos em potenciais. Eu escrevi até um artigo falando assim, o título, basta um descuido. Basta um descuido e ter a circunstância de algo culposo, o dolo eventual ou o doloso. Você imagina, Yuri, você gosta de um vinho, né? Gosto. De vez em quando a gente toma. Aí a gente acabou de tomar 2, 3 taças de vinho, está em plenas condições funcionais, psíquicas, enfim, a gente consegue ter a destreza de conduzir o nosso veículo automotor. Se bem que, se for parado numa blitz, vai constar teor alcoólico, o etilômetro vai explodir, vai falar que está embriagado, e conclusão, tá bêbado. Mas se não parar numa blitz e sem querer, que acontece muito em São José do Rio Preto. Rio Preto parece que não tem calçada. Alô, prefeitura, vamos estender mais a calçada, porque as pessoas gostam de andar na rua. Parece cidadela de 500 pessoas habitando a cidade. Parece uma província. As pessoas não conhecem calçada, andam na rua. E nós estamos também enfrentando um problema social de vários pedintes, pessoas com problemas de saúde, que são usuários de droga, etc., que estão andando nos corredores, andando na margem, etc. Amigo, a iluminação precária que nós temos, qualquer descuido reflexo, olhar o bebê que está na cadeirinha, já é o suficiente para você bater e atropelar uma pessoa. E aí, sem querer, chega lá uma pessoa, uma autoridade mais austera, faz o bafômetro. E você, que é um cidadão que fala, eu não tenho nada a temer, e não pensa como bandido, e vai fazer prova contra si mesmo, você vai assoprar aquilo, pronto. Deu lá, mais de 0,6 de teor alcoólico. Beleza, amigão, sabe o que vai acontecer? Se aquele camarada morrer, vai ter uma denúncia contra você, que nunca matou, que nunca roubou, que nunca fez nada. Uma pessoa boa, que sem querer atropelou e matou uma pessoa. E aí, meu filho, tua vida vira um inferno. Por quê? Porque processo degenera a pessoa processada. A família fica perturbada, você fica perturbado. E aí você tem que ter um advogado que vai ser, eu digo sempre, eu não sou psicólogo, mas acabo sendo.
Com certeza. Psicólogo, psiquiatra, guru. Outro dia eu falei pro meu cliente, amigo, só tá faltando um baralho cigano aqui pra eu ler tua sorte. Por quê? Porque era tanta pergunta que eu não conseguia antever respostas, que estava numa alha, numa especulação, mas você tem que dar uma resposta. Entende? Então, dentro desse trabalho, eu tenho que analisar também a posição do meu cliente, a dor do meu cliente, que eu não carrego nos meus ombros, mas eu tenho que equilibrá-la em minhas mãos, executando o meu trabalho. Porque, sem querer, uma pessoa se transformou em bandida, em criminosa, porque, infelizmente, cara, eu só acredito que uma pessoa queira matar, num caso, com um veículo automotor, num caso que eu sou assistente da acusação. Aconteceu ali em Mirassol. Um senhor de mais de 60 anos com uma caminhonetona S10, pois dá uma rezinha, na hora que a mulher dele tá vindo, uma senhora também, tava gritando com ele, não sei o que, seu vagabundo, seu traste, uma briga de marido e mulher, uma discussão, que pra ela já... Ele avança com o carro. Pô, Yuri, ele me avança com o carro e prensa ela na parede, dá ré e vem, pá, 2 vezes. Destruiu a região pélvica da minha cliente. Pois é, eu sou assistente da acusação, eu defendo vítima também, só que o que acontece? O réu sempre chega primeiro em mim, porque se a vítima chegar até meu escritório, eu vou defender a vítima. Mas sabe o que acontece? O réu é um cara mais esperto, porque ele sabe o tamanho da bucha que está na vida dele. Então ele fala, eu preciso de um bom advogado. Agora, a vítima ela fica perdendo tempo com a comadre, que fala, vai lá conversar com meu filho, recém-formado, saiu agora. Olha, eu conheço um advogado bom da minha empresa. Quem esse cara já defendeu? Quem esse cara já soltou? Quem é ele na advocacia criminal? Aí o que acontece? Vítimas mal representadas, que vão contar com a sorte de ter um promotor de justiça que vai conseguir o resultado. Por que sorte? Porque do outro lado tem chumbo também, amigo. Sim. E aí, no final das contas, sabe o que acontece? Chega o advogado e atropela. Pá! Aí, literalmente, atropela. Atropela a tese. Com certeza. Juan, eu sei que você rende, cara. Muita história, só deixar a gente ficar aqui conversando 2 horas, mas eu preciso migrar para outro caso. Vamos. A gente acho que finaliza essa história da Stephanie Medina, dolo eventual, o culposo, né, o doloso, a gente pôde conversar um pouquinho e parabenizar você, né? Você teve, cara, acredito que, êxito dentro dessa história, né? É uma história muito triste, né? Como eu disse, eu tenho contato com as 2 partes, né? Inclusive, grande abraço para a mãe da Stephanie, né? São pessoas muito batalhadoras. Uma fatalidade. Fatalidade, amigo. Fatalidade total. E aí entra pro âmbito do direito. Você fez seu trabalho, a imprensa fez o trabalho dela e agora a gente precisa deixar o processo rolar. Direito né? é o trabalho frio. Exatamente. Acho que tanto na sua linha você fez seu trabalho, a gente fez nosso trabalho, mas fica aqui, é de coração mesmo, a gente entende que nada pode pagar o valor de uma vida, né? Com certeza. Né? Então, vamos seguir isso. Mas a gente tem um caso também épico aqui em Rio Preto, né? Já entrevistei o Juan de outros, mas eu acho que eu quis esmiuçar esses 2 para mostrar o trabalho dele, né? Diante de uma situação morte, né? Defendendo uma pessoa que acabou... Não dá pra gente falar que ele matou, né? Mas a circunstância do veículo ali ocasionou a morte. Meu cliente deu causa. Deu a causa, né? Por culpa. Deu a causa da morte da menina. Mas teve um caso, aí a gente entra no âmbito nacional, né? Que é o caso Barbie do Pó. Eduarda, né? O nome dela. Eduarda. Lembro desse caso, porque esse caso, depois que eu descobri que o Juan tinha assumido o caso, eu falei, agora estamos em casa. Vai ser mais fácil a gente trabalhar, porque, como eu sempre disse, a gente precisa mostrar os 2 lados da moeda. Eu não posso mostrar só aqui, porque no caso a gente tinha na época o BAEP, que fez a prisão da menina. Então o BAEP falando como foi o trabalho, como eles abordaram, como eles, né, fizeram a prisão dela, mas a gente precisava da defesa. Como que ela está sendo defendida, né? E me lembro que esse caso chegou para mim, o histórico dizia que uma influencer foi presa com droga. Eu falei, eu preciso descobrir se é influencer. Ela precisa ter seguidores. Se é influencer, ela precisa ter engajamento. Né? Porque mesmo estando na televisão, eu não tenho 100 mil seguidores ainda. Eu tô ainda traçando o meu caminho. Tá galgando. Tô galgando o meu caminho. Falei, vamos descobrir esse Instagram influencer. A gente prova o trabalho da pessoa pela rede social. Vamos entender. Vi o que tinha, o histórico do boletim de ocorrência. Entrei no Instagram. Uma menina muito bonita.
E ali ela mostrava as nuances da sua vida, daquilo que ela tinha de cotidiano, as festas, os grauzinhos com a moto, né? Que é empinar o veículo, empinava o veículo, fotos sensuais, né? A gente pode dizer assim. E a gente acabou levando essa história para o Cidade Alerta. Graças a Deus, hoje tem uma grande abertura ali, combate. Toda a produção do Cidade Alerta acaba... Sempre que eu indico algo, eles sabem, se ele está indicando... Vamos ver. Então, quando mandamos, eu lembro até hoje, o produtor, não, vamos entrar com essa história, onde ela foi presa. Então, a gente fez o link do local, que é aquele residencial do Kaique. Então, na minha ótica, eu sabia que não era uma pessoa que ostentava, porque se mora ali é uma região, a gente sabe que não é uma região tão classe rica, baixa. Uma classe trabalhadora, média baixa. Então, a gente já foi com essa ótica de era uma influência? Era, mas não era uma pessoa rica. A gente não estava falando de uma pessoa de ostentação de dinheiro. Ela tinha o perfil na rede social dela, às vezes publicava uma fotinha fazendo uma propagandinha de uma roupa. Então, fizemos numa quinta-feira. E morreu a história. Eu fiz uma reportagem para sexta-feira, né, uma reportagem bem estilo Cidade Alerta, com bastante plano de sequência, né, aquela coisa que eu gosto de fazer. E morreu a história. Aí lembro que, já descobri que acho que você estava no caso, mas lembro que na segunda-feira, o que era Bela do Pó no Cidade Alerta, nos outros veículos virou Barbie do Pó. Acho que é o caso de maior repercussão que você atendeu. Olha, Yuri, de repercussão, teve também do caminhoneiro com 500 tijolos de maconha, né? 3,5 toneladas que ele foi absolvido. Não aqui local, né? Teve lá na capital, na região da Baixada Santista, enfim, que foi realmente uma absolvição impactante. Mas, vamos dizer assim, do aspecto moderno, atual, contemporâneo, midiático, hoje, o caso dela estourou por conta de todos os predicados que você colocou aqui a respeito da pessoa, né? Jovem, com uma boa aparência, olhos claros, né? Loura, bonita no contexto do perfil social e vendida como sendo uma influencer digital. Ou seja, eu tomei contato com a família, porque foi a família que veio até nós, né? Foi a avó, por sinal. Pessoa também de classe média baixa, não é pessoa rica, mas sabe aquela família tudo juntinho, tudo certinho, nada fora do lugar, que consegue se equilibrar em momentos de turbilhão que acontece? Pois é. Então eles tinham lá condições de buscar ajudar uma pessoa que caiu em desgraça, que foi presa numa situação que em tese é de flagrante delito. Por que eu digo em tese? Porque a nossa tese, por óbvio, é para anular a prova. Tudo que eu espero é que haja uma invasão de domicílio. Eu só espero isso. Chegar no flagrante, tá lá, encontramos 1 tonelada de droga depois de ter invadido o domicílio. Simples. Ah, mas ela autorizou a entrada. Uma vez eu perguntei numa audiência, e se meu cliente tivesse negado a autoridade da polícia, vocês teriam ido embora? Não tem lógica, cara. Ninguém vai embora. É uma função operacional, ostensível, eu entendo o trabalho. Só que aí que tá. A gente buscou de imediato trazer os predicados favoráveis, a boa conduta social. Ai, doutor, mas a foto, o ministro não vai ver a foto dela empinando, dela de chavando. Por quê? Eventualmente, ver isso pode gerar uma pecha. Ah, porque a pessoa usa maconha, ela é uma péssima pessoa. Ah, porque a pessoa empina moto, ela é uma péssima pessoa, tem que ficar presa. Não, é direito penal do fato, não do autor. Não do contexto. Exato. Não do que ele faz. Você está julgando aquela circunstância. Exato. Aí você analisa a folha de antecedentes criminais, mais limpa do que um papel ela era em branco. primária. Primária de bons antecedentes. Analisa o contexto da abordagem da prisão. Uma terceira pessoa que estava dando fuga da viatura que acabou entrando no apartamento dela. E aí, nesse íntere, a polícia entrou junto no apartamento. Aí revistou todo o apartamento. Com que ordem? Ah, a gente não precisa. Tudo bem, eles sempre vão dizer que não precisam. Respeito, cara. Só que respeito o meu trabalho também. Eu vou dizer que precisa de busca e apreensão, porque a lei diz isso, que precisa de uma fundada suspeita, que precisa de todo um contexto a amparar a tal da justa causa. Você tem que ter uma previsibilidade da existência de um corpo de delito dentro do apartamento ou da casa.
que é asilo inviolável. Artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição Federal. A casa é asilo inviolável, lá podendo ingressar somente se a situação de flagrante delito. Aí vão dizer que o tráfico é crime permanente. Já caiu por terra. Pode sustentar que o tráfico é crime permanente. No STJ, eu derrubo tudo. Eu só preciso ir até Brasília. Aí eu falo sempre, alguns flagrantes têm prazo de validade curto. Qual que é o interesse da segurança pública? Tirar drogas de circulação ou tirar pessoas de circulação ou os dois? Tem uma diferença do produto que é vendido, da pessoa que está vendendo ou supostamente vendendo e os dois juntos. Então você tira o produto e coloca uma pessoa presa de qualquer jeito. Vai ter um advogado que vai derrubar. Eu soltei a menina em 48 horas. Sim. Este sim foi o HC mais rápido da história da minha advocacia. Porque eu subi para São Paulo, inicialmente você tem que passar por São Paulo, caiu com um desembargador que já tem história de ser duro. Ele manteve preso aquele cidadão que, eu não lembro se foi em São Bernardo, no ABC Paulista que aconteceu esse fato, um andarilho, um usuário de droga, uma pessoa caída em desgraça, que na falta de algema, amarraram ele com cordas num pau e levaram ele amarrado. Não sei se você chegou a ver isso. O Gil tá balançando a cabeça que ele viu. Então o cara ficou amarrado como se fosse um escravo, amigão. Pau de arara, tortura. Dói code e ressuscitou. E aí, tá certo daquele jeito? Não tá, amigão. Constrangimento ilegal. Mas aí vai pra custódia, o juiz lava a mão, tem um Pôncio Pilatos, vai pra São Paulo, cai na mão do próprio Nero, que incendeia o réu. E aí, filhão? Aquele lá é um desgraçado, porque tá com defensoria pública, ninguém subiu um HC pra ele. Depois que apareceu um defensor público de alma caridosa, benevolente, franciscano por excelência, e subiu um HC pra soltar o indivíduo no STJ. Sim. E aí a dona Barbie, que colocaram a apelido dela de Dona Barbie do Pó, vinculando ela com máfias. Falei, nossa, daqui a pouco vai aparecer a Andrangheta aqui, a máfia italiana, vai aparecer a máfia russa, porque ela é loura, então é da Rússia, né? Tá envolvida nos Balcãs. Maior traficante de drogas do Brasil é a minha cliente. Eu queria dizer P nenhuma. Sabe aquela palavra P nenhuma? Não, não é. Não é. Poderia ter encontrado droga na casa? E encontrou, mas era dela. Eis a questão. Tinha outras pessoas na casa. O próprio indivíduo que correu, ela falou que era dele. Ela falou, não foi eu que falei, ela disse. Uhum. Mas só que aí que tá. A palavra do condutor, a palavra do policial militar, nos casos de prisão por tráfico de drogas, tem sim uma preponderância. Se o policial fala A e o réu fala B, se o advogado não provar o C, trazer o C como prova, amigo, caixão em vela preta, tá condenado. Casa caiu. Agora ali não, ali a gente foi pro STJ, mostrando pro STJ que deveria ser superada a súmula 691 do STF. Que é essa superação? Porque eu não posso subir um HC de decisão monocrática de um desembargador que decidiu sozinho por negar a liminar. Eu não posso pegar aquela decisão e combatê-la no STJ diretamente, porque tem que ter uma decisão colegiada. Sim. De todos da Câmara. Só que aí não, eu literalmente passei por cima da regra, falei, não, eu confio na minha tese, eu vou subir, e de liminar, o STJ concedeu a liberdade provisória, não anulou a prova ainda, está aguardando o julgamento sobre a tese de nulidade, mas concedeu de plano a liberdade. Aí me perguntaram, né, Yuri, até que eu fui fazer uma palestra no Dia Internacional do Combate ao Racismo e perguntaram se foi difícil soltá-la. Aí eu usei uma palavra que assim todo mundo me entendeu, né? Mas às vezes pode soar até grosseira. Eu falei, seria difícil se fosse a preta do pó. Se fosse a preta do pó, ia ser difícil soltar. Por quê? Porque a preta do pó, ela já mora num local ainda mais pobre, num rincão de sociedade. O ambiente social que ela vive é um ambiente segregatório. Por que segregatório? Porque ela está socada nos rincões da sociedade. Está lá, num local totalmente à margem. Entregue a vários insucessos da vida. Desemprego, pessoas que estão vendendo drogas, alcoolismo, ausência de pai e mãe, enfim, abandonos sociais de modo geral.
ela já vem desse ambiente surrado. E aí me coloca mais um pouquinho de peso, que é a droga. Aí ela já é taxada como traficante. E ao invés de ter olhos verdes, ela tem tatuagens esverdeadas no corpo, denotando qualquer simpatia aqui e acolá. Por quê? Porque o Estado vai fazer essa sanção contra a pessoa. Vai fazer esse raio-x. Juan, você está dizendo que existe um racismo estrutural? Existe. Existe. Minha opinião, existe. Mas aí que tá, Yuri. Ninguém vai olhar pro espelho e falar: hoje eu vou confessar que eu sou racista. Hoje eu vou confessar que eu só abordei aquele cara na rua porque ele era preto. Porque ele estava usando uma roupa que, pelos meus manuais de experiência própria, pela minha elucubração, eu acho que ele está inserido no contexto de ser um pretenso criminoso. Ou o estereótipo do que... Exato. É o bom, o que o bom faria, né? O bom é talvez nesse estereótipo da Barbie do pó, vamos supor, né? E o que é ruim, a gente já talvez liga imediatamente a esse outro estereótipo que você está definindo no caso. Exatamente. Você quer ver um estereótipo também que marca muita pessoa? É ter antecedente criminal. Se você tem um antecedente criminal de 300 anos, tá lá, 10 anos lá que você foi condenado, já cumpriu sua pena, deveria ter o direito ao esquecimento, mas isso não é aplicado. Aí você comete um novo delito, foi pego com drogas. O que acontece na custódia? O juiz vai olhar o antecedente e fala assim: olha, considerando que ele é reincidente, já tem antecedente criminal, eu vou decretar a prisão preventiva. Ou seja, não decreta a prisão preventiva pelo fato de ele vir apresentado com algumas graminhas de crack. Algumas graminhas. Mas ainda assim, pelo antecedente criminal, ou seja, pelo passado. Então, de certo modo, há uma perpetuação daquilo que você já cometeu no passado para o seu presente. Você está entendendo? A questão de justiça é muito complexa. Então, o preconceito existe, o etiquetamento social existe, entendeu? Então, o advogado ele tem que ter esse conhecimento a priorístico, né, para saber se desvencilhar desse emaranhado de teia de aranha do sistema. Sim. Se você conseguir sair, teu cliente ganha liberdade. Se não conseguiu, amigão, pode esperar. Com certeza. A caneta é grande. Juan, pra gente finalizar, a gente já tá aí um tempinho conversando sobre esse que é hoje um dos grandes advogados criminalistas, não apenas na nossa região, mas também a nível Brasil, com casos de grande repercussão. Eu acho que hoje o teu sucesso vem disso, de analisar bem essa estrutura, de entender o que está sendo proposto ao seu cliente e aquilo que pode ser proposto de outra forma, para que a gente consiga essa resolução e até coisas que não precisam ser atribuídas, você consegue às vezes retirar e mostrar: ó, isso está errado. Seria este o grande sucesso de Juan? Sim, o diferencial é o que eu digo: provar o óbvio na terra da não obviedade é difícil, demanda suor. O que é óbvio para mim, por outro lado, não é. Mas aí que tá a teimosia. É você fazer, às vezes, o impossível. Deixar a família num final de semana, ficar no escritório até tarde, ou trabalhar da sua casa para poder ter aquele contato apenas auditivo do filho correndo pela casa e tudo mais. Essa entrega. É se entregar. Porque se você não se entregar, se você não se debruçar, você vai ser mais um. E mais um num sistema de justiça igual o brasileiro não faz chuva no verão. Não consegue. Então, eu, por ter nascido de mim mesmo, não tenho nenhum padrinho na advocacia e acho muito bom. Eu sou um péssimo puxa-saco. Eu não consigo ficar bajulando pessoas. Não tenho ninguém que me apadrinhou. Não tenho ninguém que eu tenha me espelhado. Em quem eu me espelho já morreu há muito tempo. Nelson Hungria, por exemplo, né? A gente estudou muito os clássicos do tal Nelson Hungria, o príncipe dos criminalistas. Então, os meus ídolos estão mortos. E eu os conheci através da minha vontade de aprender e me fazer melhor. Portanto, fazer melhor é se melhorar a cada dia. Sim. O Juan de ontem não pode ser o Juan de hoje. O de hoje não pode ser o de amanhã. Tem que ser uma eterna constância. E é isso que eu tento fazer no meu dia a dia,
como advogado, como marido, como pai, como filho e como amigo também. Com certeza. Yuri. Fazer o melhor pelos meus amigos está sempre à disposição. Com certeza, Juan. Juan, eu só tenho a te agradecer pela sua participação em privilegiar esse meu podcast aqui em parceria com a DLG. Fico muito feliz em te receber, porque assim, eu sempre senti vontade de ter mais espaço para dialogar das coisas com os amigos, como você mesmo disse. Nessa minha caminhada do jornalismo eu tenho encontrado grandes pessoas e essas grandes pessoas têm se tornado parte do meu convívio. É muito legal ver a tua história porque ela se conflita um pouco com a minha, porque eu também não tenho nenhum padrinho, eu não tenho não tenho, acho que, nenhuma aptidão para conseguir bajular ninguém. É preto no branco. Se eu não gostei de algo, eu vou falar, Juan, não gostei. Eu tenho certeza que, então, às vezes é difícil ser esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa talvez... Vão dizer que nós somos arrogantes. Vão dizer que nós somos arrogantes, ou que o nosso ego é inflado. E tá tudo bem se disserem. Sem problemas. Tá tudo bem, sabe por quê? Porque no fim das contas, é da nossa vida que as pessoas vão se pautar. E tá tudo bem, porque quem sabe o que quem sabe o que quer executar, vai seguir. Eu tenho certeza que esse podcast vai ter muita repercussão. Né? Eu tenho muita certeza. E você é um grande amigo, admiro o seu trabalho e sempre vamos nos pautar pela verdade nos dois âmbitos, seja na advocacia e eu aqui no jornalismo. Juan, muito obrigado pela sua parceria e eu espero te encontrar em outras oportunidades, te trazer outras vezes para a gente dialogar sobre temas, não apenas sobre a sua vida, a gente pode fazer essa parceria. E para você que acompanhou a gente aqui no nosso podcast Lei em Pauta, eu te agradeço e peço para você, gostou desse nosso episódio? Compartilhe, manda para as outras pessoas, deixa aqui nos comentários para a gente conseguir construir essa audiência bem qualificada e bem próxima. Até o nosso próximo encontro.